A gente continua com o programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Aqui, Sinap no ar. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 41 996586981. Por esse número, doutor Vitor Hugo. Vamos lá. Vamos lembrar um pouco. Você ganhar esse livro, doutor Éder Nunes, está presenteando aí, né? Fez a sessão para o sindicato, distribuindo o livro dele. Então é simples, você pega pelo nosso WhatsApp, mande aí o seu nome completo e o seu endereço completo. Pela milhar, os 4 números do seu celular, você vai concorrer com a extração da Loteria Federal do último dia do mês de julho, 31 de julho. Um livro vai para o número que mais se aproximar do primeiro prêmio, o segundo livro do segundo prêmio e o terceiro livro no terceiro prêmio. Isso. Fácil assim, democrático. E vai direto para sua casa? E vai, botamos no correio e vai direto para sua casa. Onde você tiver, no Brasil, pode participar. Eu vou mostrar aqui na live. Aqui a live. Hoje nós estamos gravando na sexta, geralmente é na quinta. Né, muito interessante esse livro. Eu já comecei a ler o livro, muito interessante. Ele fala o seguinte, olha lá: pena de morte, solução para a reeducação da redução da criminalidade? É uma solução? Sim ou não? O que você pensa? O que você acha? Olha lá, né? Venha concorrer e pegar o livro. Vamos lá. Exatamente. E agora, doutor Vitor, não vou esperar mais. Momento solene. Vamos lá, porque o programa Sinap na TV é apresentado na Rede Central TV. Aos sábados. É apresentado aos sábados. Mas era às 23h30. Vai mudar de horário. O novo horário está aqui. Vamos lá. O novo horário está aqui, segundo votação. Deixa eu explicar. Foi oferecido 2 horários novos, às 18 horas e 19h30. Colocamos em votação, vamos saber o resultado aí? Vamos lá. Que rufem os tambores. Vamos lá. Tá na cara, eu vou abrir, vou usar aqui vamos lá abrir, a bancada, né? Pra abrir e vai tirar o resultado. Vamos lá. Leitura do resultado, vamos lá. Vamos lá. Mostra aí pra câmera lá o resultado, vamos lá. Vamos lá. Mostra lá. Sim, tô só fazendo suspense aqui que vai ser nesse horário. Vamos lá. Mostra o resultado. Pode ler o resultado. Aqui, o resultado tá aqui, gente. Vamos lá. 18 horas, 10% dos votos, com 90% dos votos, o programa será apresentado pela Rede Central TV às 19h30. Você escolheu, então, 19h30, todo sábado na Rede Central TV. Você escolheu esse horário, 19h30. Muito bem. Aqui em Curitiba, canal 525 da NET, ou pelo site redecentraltv.com.br ou canal de satélite, né? O senhor sabe que algumas pessoas, depois que a gente fez aqui a live, não tinha ido no programa normal, mas depois foi no ar também. Eu falei 6 horas da tarde, 18 horas, alguém me falou assim: Claudinei, você vai perder. Eu falei: por que eu vou perder? Você vai perder. Sábado, 6 horas, o cara tá se ajeitando ainda. Depois que ele vai dar... Tem jogo de futebol. Vai ser horário do jantar, a pessoa tá lá jantando, se preparando, alguém vai sair, ou é mesmo horário de janta. Depois eu falei: puxa vida, agora já era, mas deu pra ver, né? Lavada, 90% dos votos. Então, a partir de agora, às 19h30, todo sábado, Rede Central TV. Maravilha, senhoras e senhores. A notícia continua. A Noreg questiona leis que autorizam a instalação de novos tabelionatos em 12 cidades de Santa Catarina. A Associação dos Notários Registradores do Brasil, a Noreg, acionou o Supremo Tribunal Federal contra um dispositivo de lei do Estado de Santa Catarina que autorizaram a instalação de novos tabelionatos e ofícios de registro de imóveis na capital e em outras 12 cidades do Estado catarinense. A relação da ação direta de constitucionalidade, a ministra Carmen Lúcia aplicou ao processo o rito abreviado do artigo 12 da lei das ADINs, que dispensa análise da liminar e envia o caso ao plenário, que poderá julgá-lo em definitivo. Segundo a associação, os novos tabelionatos e ofícios de registro de imóveis foram criados por meio de um projeto de lei de origem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem o devido e adequado estudo prévio, em afronta ao princípio da eficiência na administração pública. A Noreg argumenta que o Estado democrático de direito, a criação de novas serventias extrajudiciais só é juridicamente possível para assegurar a eficiência e a qualidade dos serviços notariais e registros registrais prestados. Assim, qualquer modificação da estruturação das serventias extrajudiciais
necessita de estudos, de impactos, para observar se as alterações concretizarão essa finalidade. Mas a polêmica está criada. Aqui no Paraná nós temos essa situação que eram os antigos cartórios vitalícios, né? Agora eles se passam, quando falece o titular, é aberto concurso público, então o titular do cartório é por concurso público, não mais por aquela indicação política. Acabou, a situação acabou. Aqui na capital, por exemplo, as varas cíveis estão se adequando, né? Estão saindo os antigos cartorários e assumindo aqueles que passam em concurso público, inclusive estão estadualizando os cartórios, ou seja, antes eram os funcionários do cartório assim, particulares do cartorário, agora funcionários públicos. Essa é a grande modificação. Okay? Continuamos. Daí é bom explicar isso, doutor, porque nem todo mundo sabe, né? Às vezes tem nosso ouvinte que é leigo e não conhece muito bem como é que funcionam as coisas de cartório, esse negócio de cartório. Bom, vamos falar de direito tributário, né? Vamos lá, doutora Fabiana Caricati, sempre faço esse adendo, ela que patrocina a causa na Justiça Federal aqui do sindicato contra a União e a Anvisa, para que o sindicato tenha direito de adquirir as vacinas diretamente para aplicar na sua base territorial, que é o Estado do Paraná, fornecendo aos advogados e advogadas e seus parentes em primeiro grau. Essa ação está agora em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por conta de um recurso, né? Não foi concedida a liminar, nós estamos fazendo um recurso lá. A doutora Fabiana Caricati é que patrocina esse processo, os nossos agradecimentos. E por conta disso, vamos escutá-la aí no direito tributário. Doutora Fabiana, por gentileza. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Olá pessoal, muito bom ter todos vocês aqui conosco e mais uma semana. Hoje nossa coluna de Direito Tributário vai trazer mais algumas novidades para vocês e é muito bom que vocês estejam acompanhando semanalmente. Toda semana estamos aqui sim, vamos conversar sobre direito tributário, vamos desmistificar essa lenda de que direito tributário é uma coisa muito difícil, muito complicada, até porque o direito tributário, ele atinge inúmeras áreas, inúmeras situações, seja de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas, inúmeros setores da economia, todos os setores da economia, posso lhe dizer, tranquilamente. Bom, meu nome é Fabiana Caricati, eu sou advogada tributarista e para provar para vocês que o direito tributário incide sobre todas as áreas, nós vamos conversar hoje sobre o direito tributário vinculado a condenações trabalhistas. Olha que legal, isso mesmo. Inclusive, nós vamos conversar hoje sobre uma decisão de um recurso extraordinário em que o STF se posicionou em repercussão geral, dizendo que não incide imposto de renda sobre os juros de mora pagos no caso de atraso, quando há atraso no pagamento de salários. Vejam bem, vamos entender aqui a situação. O STF, ele entendeu que a materialidade do tributo, ela está relacionada, do tributo, digo, imposto de renda, ok? Ela está relacionada especificamente à existência de um acréscimo patrimonial. A gente sabe que o imposto de renda incide sobre a renda, sobre o acréscimo patrimonial. E no caso de juros de mora, ele não representa um acréscimo patrimonial. Ele representa, sim, uma recomposição de um valor, no caso salários, que foram pagos em atraso. Vejam bem, foi então definido que é inconstitucional a cobrança do imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento da remuneração salarial. Foi objeto de decisão por maioria, né, majoritária, e o entendimento foi firmado pelo Pleno do STF
agora, recentemente, e o julgamento desse recurso extraordinário, anotem aí o prazo, o número para que vocês consigam verificar. É o recurso extraordinário 855-091, que teve repercussão geral reconhecida. Então vamos entender um pouquinho esse tema, que é o tema 808, tá? Do STF. Bom, houve a interposição de um recurso extraordinário pela União contra uma decisão do TRF4, tá? Aqui da nossa região, Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, no sentido de não recepcionado pela Constituição Federal de 88, o parágrafo único do artigo 14 da Lei 4506 de 64, que classifica como rendimento do trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações. Vejam, nós temos o artigo 16, parágrafo único da Lei 4506 de 64, que já fazia previsão de que havia a necessidade do recolhimento do imposto de renda e a incidência do imposto de renda sobre esses juros no caso do atraso do pagamento de salários. Bom, também nesse mesmo julgamento houve a declaração de inconstitucionalidade parcial do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 7713 de 88, e olha que interessante, houve a declaração da inconstitucionalidade parcial do artigo 43, inciso 2, parágrafo 1º do CTN. Houve uma decisão de inconstitucionalidade por parte do STF de dispositivo do Código Tributário Nacional, que trata exatamente sobre a impossibilidade de haver o recolhimento de imposto de renda sobre essas verbas salariais. Então, essas normas que dispunham ao contrário foram tidas como inconstitucional. Para o próprio TRF4, os valores de juros sobre o atraso dos salários não são passíveis de incidência do imposto de renda, porque eles constituem uma indenização causada pelo prejuízo no atraso do pagamento do salário. Se há uma indenização, uma recomposição da verba em relação ao atraso no pagamento do salário, isso não representa acréscimo patrimonial. É claro que a União sustentou durante todo o processo de que os juros representam acréscimo patrimonial, mas não foi nesse sentido que houve o entendimento do STF, tá? Inclusive, há uma situação bastante interessante aqui que diz o seguinte: os juros de mora legais, no contexto analisado nesse recurso extraordinário, eles visam recompor perdas efetivas e, portanto, não implicam em acréscimo patrimonial. Foi frisado também que com os valores recebidos em razão do exercício de emprego, cargo ou função, que os indivíduos, é com esse dinheiro que os indivíduos se organizam suas finanças e suprem as suas necessidades e as de suas famílias. O atraso no pagamento dos salários faz com que os trabalhadores busquem meios para atender essas necessidades, muitas vezes com o uso de cheque especial, com empréstimos, compras a prazo, entre outros recursos que atraem a possibilidade de cobranças de tarifas e juros, às vezes, muito maior que esses juros de mora que estão sendo pagos pelo atraso desses salários. Diante disso, então, nós temos que, inclusive, olha que coisa interessante, nós temos um projeto de lei, eu vou até pegar um número aqui para vocês, que eu achei bem interessante. Existe um projeto de lei que é o 4.635 de 2012, que está em tramitação no Congresso Nacional, que visa afastar a incidência dos juros de mora devidos nessa circunstância. E ele determina a revogação do artigo 16, parágrafo único da Lei
4.506 de 64. O Supremo, no exame do processo administrativo, ele adotou esse mesmo entendimento, tá? Que tem sido seguido por outros órgãos, inclusive o Conselho Superior de Justiça do Trabalho e o Tribunal de Contas da União. Então, com base nas justificativas desse projeto de lei, nas justificativas legais de que juros de mora representam recomposição, né, e não apenas e não acréscimo patrimonial, então nós tivemos aqui o julgamento e o resultado foi que o colegiado considerou não recepcionada pela Constituição Federal esses dispositivos legais que eu comentei com vocês, da Lei 4.506 de 64, como também da Lei 7.713 de 88 e esse parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 43 do CTN, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora no caso de recebimento de remuneração de salários pagos em atraso. Essa é uma informação bastante importante. Aqueles advogados trabalhistas que estão aí militando, quando tiverem decisões judiciais em que determinam a retenção do imposto de renda, inclusive sobre os juros, precisam então promover as defesas necessárias, inclusive se utilizando deste precedente em repercussão geral do STF, tá? É o tema 808 do STF, em que formulou-se a seguinte tese. Vamos lá. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração pelo exercício de emprego, cargo ou função, justamente por não representarem acréscimo patrimonial nos trabalhadores, mas simplesmente uma recomposição, uma indenização pelas perdas decorrentes do atraso. Bom, para vocês verificarem que o direito tributário, ele envolve, ele se espalha por todas as áreas do direito, a gente precisa estar sempre atento e quando vocês tiverem situações concretas a respeito disso, lembre do que eu estou falando para vocês, tá bom? Na próxima semana a gente volta a conversar mais um pouquinho, eu vou esperar vocês. Um abraço, até mais! Atenção pessoal, você que assiste o programa Sinap no Ar, estamos com esse livro aqui do Dr. Éder Nunes, Pena de Morte, Solução para a Redução da Criminalidade. Esse livro pode ser seu, participe! Nós vamos fazer o sorteio de 3 livros. Como é que vai funcionar? Você manda um WhatsApp para nós no 41 99658 6981. Coloque seu nome completo, tá? E seu endereço completo. Você vai concorrer pela milhar do seu celular, pelos últimos 4 números. Esse vai ser pelo sorteio da Loteria Federal, no dia 31 de julho. O primeiro prêmio da Loteria Federal vai o primeiro livro, o segundo livro é o terceiro. É a milhar da Loteria Federal que mais se aproximar da milhar do seu celular, ok? Participe! Boa tarde, meu nome é Cleberson, eu gostaria de deixar o meu contato aí, o contato da minha empresa para construções e reformas em geral e para vocês fazerem aquela propaganda aí gratuita que vocês falam. Eu sempre estou acompanhando o programa de vocês aqui na TV por assinatura. Eu vou deixar aí meu cartão aí, faço tudo quanto é construção, da fundação até a execução final, acabamento final, pintura projetada e porcelanato, grafiar, tudo isso aí. Vou mandar para vocês aí, Deus abençoe. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41
3027 9555. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Estamos com um novo quadro no nosso programa. É Fatos Curiosos e Engraçados da Advocacia. Então você, advogada e advogado, passe para nós o seu fato curioso, engraçado. Grave um vídeo de até 1 minuto. Contando essa história para nós. É claro, preservando as partes, né? É questão de ética, não é verdade? Ou se não, faça um texto. Esse texto será lido aqui no nosso programa. Mande tudo pelo nosso WhatsApp, 41 99658 6981.